Que mais de alimentos e de temperinhos que a gente pode falar? Mostarda, sabe? A semente de mostarda, ela estimula o fogo digestivo. Ela ajuda na digestão de comidas pesadas, como queijos e carnes, tá? Eu já falei do cominho pra gente usar no feijão, não já? O que mais que o cominho é bom? Além de ele combater gases e favorecer a digestão, principalmente quando se come em excesso, ele ajuda também a, a digestão de feijões, batata, queijo e iogurte. Iogurte, gente, é um alimento bastante frio, pesado, tá? Leite, iogurte, batata, queijo, feijão são alimentos de difícil digestão. Claro, assim como as carnes, né? Ele também, o cominho, diminui a acidez do tomate. Olha que legal. A gente às vezes coloca um pouco de açúcar, né, no molho de tomate para diminuir a acidez. Então pode colocar também cominho. Eu aprecio muito o gosto do cominho. E todos esses temperos, pessoal, é muito bom você refogar no alho, porque à medida que você dá aquela refogadinha, é que o efeito curativo dele aparece. Então vale a pena demais dar essa refogadinha assim, para suscitar aquele cheiro, tá? E outro alimento, outro tempero que ajuda na formação do leite materno é o cominho, tá bom? A safétida, como o próprio nome diz, ela é extremamente mal cheirosa, né? Ela dá um efeito semelhante ao efeito do alho, assim, um gostinho semelhante ao efeito do alho. E ela também é muito boa para antidotar gases, aliviar cólicas provocadas por feijões e por lentilhas. Ok, pessoal, então, canela. A canela é ótima para os resfriados, porque ela é expectorante, ela ajuda a provocar o suor e ela também é analgésica. E além de ser deliciosa, né, gente? Eu tenho um pé de canela aqui em casa. É claro que eu não dá para tirar o cavaco. Mas nesse inverno, eu faço sempre chá da folha da canela. Porque é gostosa e aquece, nutre, dá aquela coisa gostosa assim de aconchego, né? No inverno eu gosto. Bom, e o cardamomo? O que ele faz? Além de ele ser muito gostoso e ser bom lá no café. O cardamomo, ele reduz a formação de muco, então ele é muito usado no leite. Para as pessoas que querem um leite mais fácil de ser digerido, ele é bem indicado. Ele antidota o efeito de alimentos de difícil digestão, como por exemplo, banana, café, chocolate, né? Ele, ele ajuda. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar um chocolate com cardamomo. É bem gostoso. É bem interessante. Outro tempero que a gente usa muito é a cúrcuma, né, gente? O açafrão. O açafrão, ele tem uma qualidade de estimular a digestão também, limpar tecidos que estão sobrecarregados por má alimentação. Ele previne doenças de acúmulo de tecido. O que é doença de acúmulo de tecido mesmo? É aquela doença em que tem a possibilidade de formação exagerada de células, como o câncer. Então, a cúrcuma ela é indicada no tratamento de pacientes que estão com câncer, que estão em quimioterapia, por exemplo. A gente costuma associar a cúrcuma não só nos temperos, na alimentação, mas também na forma de tintura tomada em gotas diariamente, 3 vezes ao dia, para facilitar esse processo de não deixar acumular tecido, tá bom? Ele também é bom para reduzir o excesso de amido dos alimentos. Olha que interessante. Bom, eu sou suspeita para falar, eu uso cúrcuma para tudo, eu adoro aquele gostinho, aquele cheiro da cúrcuma, eu acho maravilhoso. Então, eu uso quase todo dia para quase tudo quanto há.
Então eu parei no coentro. Bom, coentro. O coentro, além dele ser refrescante, como a gente já falou, ele também é estimulante e é diurético. E ele também deve ser evitado pelo vata por causa dessa natureza muito fria que ele tem. Mas ele refresca alimentos picantes, como a gente também já falou, né, gente? A gente já falou disso aqui. Cravo da Índia, ele é expectorante, ele é descongestionante, analgésico e afrodisíaco. Então, pessoal, é isso. Em Ayurveda, nós usamos os temperos para favorecer a digestão, para dar também um tom assim, uma graça, né? Um sabor, um gosto para os alimentos. E a gente, quando escolhe adequadamente essas ervas com a finalidade que a gente deseja, a gente tem muito sucesso, sabe? A alimentação da gente passa a ser uma... Eu falo de alimentação inteligente, nutrição inteligente. Ajuda a gente a favorecer a nossa cura, a nossa saúde, né? No nível digestivo, no nível de fortalecer nosso organismo, né? Para tudo que a gente precisa. A intolerância à lactose geralmente chega para nós depois de excessos. A gente passa uma vida excedendo na nossa alimentação, em alimentos que não são bons para a nossa constituição. E aí, com o tempo, o nosso organismo dá o basta. Ele fala, chegou. E aí, ele não aceita mais aquele alimento naquela forma pura. Eu realmente não me dou bem com leite de vaca. Então, eu adotei os leites de amêndoas para minha vida. De amêndoas, de castanhas em geral, para minha vida. Então, leite de vaca não é um alimento hoje que eu uso mais. Então, essa é uma opção que eu te dou. A opção de usar leites de castanhas não são difíceis de preparar, você mesma faz em casa. E hoje também já existem algumas marcas no mercado que são boas, que daria para você também ter na sua casa para facilitar o processo, né? E lembrar que a lactose é o açúcar do leite. Então, ele não está presente, por exemplo, na manteiga, no queijo, muito pouco no queijo, né? E que se você tem a possibilidade de limpar o seu organismo, de desintoxicá-lo, talvez você consiga digerir o leite de novo. Mas se você é intolerante ao leite e mesmo assim gosta, quer usá-lo, aí basta ferver com cúrcuma, com cardamomo. E fica muito gostoso. Como a cúrcuma precisa de ferver, eu coloco assim, ó. Eu coloco um pouquinho de água no fundo da panela e coloco a cúrcuma e deixo ferver a cúrcuma na água primeiro, para depois colocar o leite. E aí ferve também junto com o cardamomo socadinho, batidinho. Eu tô falando assim porque vocês vão lá, Helena, eu não posso comprar o cardamomo em pó? Pode, mas a validade dele é muito curta, porque quando ele já foi socado, você vai ter aquele alimento sutil dele, o cheiro vai se perder. E aí você não vai ter mais um bom efeito do cardamomo para utilizar como medicamento, né? Como um alimento inteligente. Então, gente, quem é intolerante à lactose, o que vai acontecer? Você vai aliviar Você vai aliviar a digestão do leite, mas se o seu problema realmente for o açúcar do leite, isso não resolve não. O que eu quero dizer para vocês hoje na medicina, nós temos como comprovar se você tem intolerância à lactose. Porque tem jeito de medir esse açúcar depois que você faz ingestão de uma dose alta de lactose. Você mede esse açúcar e vê se esse açúcar foi ou não foi metabolizado. Então, dá para saber se você tem intolerância a ela. Mas eu não sei até que ponto que a sua intolerância é à lactose ou é a proteína do leite, que é a caseína.
Se você fez um teste e comprovou que é lactose, ok, você já sabe. Mas se for caseína, pelo que eu sei, não tem um teste para comprovar. Então, o leite, a caseína é a proteína, então o leite não vai ser adequado para você por outros motivos, tá bom?